Gustavo tem 15 anos e o tamanho de um menino de 11. O desenvolvimento dele foi prejudicado pela necessidade de tomar muitos corticoides, remédios que fazem parte do tratamento para distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma condição rara, genética, que afeta meninos, né? E é uma doença progressiva. O Gustavo cansa muito quando brinca, quando anda, até quando fica muito tempo em pé. Para aliviar a rotina, tem esta cadeira motorizada. Só que até o descanso é pesado para ele. Ao dormir, precisa colocar uma órtese, essa espécie de bota. Durante o sono, ela ajuda a moldar a perna para que ele possa andar corretamente. O pai largou o trabalho para estar mais perto e cuidar melhor do Gustavo. E a gente dá uma série de vitaminas, vitamina C, D, E, coenzima, protetor gástrico, dá um medicamento que é por coração, né, além do corticoide. Gustavo passa muito tempo em frente à TV, que é um passatempo seguro. Mas o que ele gostaria mesmo era de ver menos e fazer mais tudo o que a vida pode proporcionar. O que você mais sente falta, assim, que você gostaria de fazer? Que você... Jogar futebol. Eu vejo meus amigos jogando, aí eu queria jogar também, só que eu não posso. Mas é porque não dá mesmo, porque é negócio de fraqueza. E eu canso rápido. Eu só fico assistindo meus amigos jogando. Dói muito no coração é quando a gente vê ele só olhando e não participando. Essa é a parte mais triste que a gente tem. Já são 9 anos desde que a família recebeu o diagnóstico que transformou a vida de todos. Você acha que é uma dor de ouvido e ver um diagnóstico desse é uma reviravolta total na família. A gente teve que se reinventar, né? Então a gente tinha duas opções: ou você senta e chora, ou você levanta e dá a volta por cima, e é isso. Com o passar dos anos, o futebol tem ajudado a amenizar qualquer sofrimento. E na família há uma paixão, um símbolo, uma cor, que é a cor da esperança. Deu para perceber que o Gustavo é muito palmeirense. O Verdão faz parte da rotina do garoto. Na verdade, o amor pelo time do coração ajuda ele a enfrentar a barra que é essa doença. Olha aí o Gustavo no Allianz Parque, sem qualquer sinal de tristeza. E este par de luvas é a lembrança de um dos dias mais felizes da vida do menino. Presente do goleiro mais vencedor da história do Palmeiras. O Everton me cumprimentou, me deu a luva, perguntou meu nome. O que você achou disso? Eu achei bem legal. Você ficou feliz ali? Uhum. Os jogadores tudo me cumprimentaram quando estavam saindo. Quando estavam saindo do túnel para ir no aquecimento lá. Obrigado, Everton, aí, por ter me dado a luva. A história do Gustavo também sensibilizou Dudu quando ainda estava no Palmeiras. Falar que tô na torcida pra você, que tudo vai dar certo pra você, pra sua família, tá bom? A história sensibilizou até um ídolo do rival Corinthians, Romarinho, aquele mesmo que fez gol contra o Boca na final da Libertadores, doou uma camiseta para ser rifada pela família. Obrigada aí, Romarinho, pela camisa. Ano passado, eles ficaram sabendo de um medicamento que retarda o processo degenerativo da musculatura, mas custa 3 milhões de dólares, mais de 17 milhões de reais. Seria responsável por a gente, assim, diminuir a evolução da doença, geralmente para crianças que ainda estão deambulando, então crianças que ainda conseguem caminhar. Seria um tempo que a gente ganharia, porque tem outros estudos vindo aí, a gente tem muita esperança de conseguir algo. Pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, não é possível o Gustavo tomar. Então, é só via judicial ou a vaquinha. Nos últimos dias, o adolescente só tem olhos mesmo para o Mundial de Clubes. Queria estar com a enorme torcida verde que invadiu os Estados Unidos. Nesta casa, todos são torcedores do Palmeiras e do Gustavo Futebol Clube. Se eu pudesse, eu dava minhas pernas para ele. Ter esperança e confiar em Deus.
Avante, Gustavo, e que o futebol continue dando força para você, para sua família, papai e mamãe. E às vezes a gente reclama sem ter grandes motivos, né? Ó, daqui a pouco a gente vai falar com esse time aí se o Thiago Silva tem vaga na Copa do Mundo do ano que vem. O Campeonato Mundial está sendo disputado nos Estados Unidos. Quando você tem a chance de viajar, você gosta de conhecer estádios? Imagine um americano lá dos Estados Unidos batendo o coração mais forte na Neoquímica Arena. Sabe por quê? Ele é fã do Ronaldo. O futebol transforma vidas e une culturas. O norte-americano Dorian se tornou mais um no bando de loucos depois de conhecer o que é ser fiel ao timão. Corinthians entrou na minha vida atrás da chegada do Ronaldo Fenômeno. Desde criança eu era muito fã dele, sempre acompanhando a carreira dele. E quando eu vi que ele ia jogar no Brasil, eu falei, tá, o time onde ele vai jogar, eu vou virar fã. Eu me apaixonei, realmente. Dorian vive em Miami. Até gosta dos times de basquete e futebol americano de lá. Sempre que pode, viaja para São Paulo nas férias. Eu vi muitos vídeos da torcida, do jeito que eles torcem nos jogos. Eu me identifico muito com o povo. Eu sou um homem do povo. Então, é time do povo. Vamos, todos os corintianos, vem comigo conhecer a casa do nosso time do povo, Corinthians. De cara, Dorian ficou malucão ao ver camisas históricas doadas por outros torcedores. O americano aproveitou para gravar o tour da Neoquímica Arena. O cara tá famosão, tem vídeos com milhões de visualizações, graças ao Corinthians. Eu comecei a fazer conteúdos porque eu queria compartilhar meu amor pelo Corinthians, por outros corintianos, por outros brasileiros. O nome dele nas redes sociais é bem brasileiro. Dorian virou o meu mano gringo. E não é que no vestiário de aquecimento dos jogadores, o gringo se empolgou. Estar no lugar onde os ídolos se preparam para os jogos também bateu forte no coração dele. E a emoção foi aumentando no tour. Dorian tirou foto com as taças de 2 mundiais do Corinthians. Mas nada foi tão impactante quanto passar pelo túnel do estádio e chegar ao gramado. É surreal e emocionante. É muito... Cara, é Corinthians. O último jogo do gringo na arena foi na final do Paulistão. E ele foi pé quente. A Taça de Campeão Paulista de 2025. Dorian pensa em se mudar para São Paulo para ficar mais perto do time. Mas enquanto isso não acontece, ele vai torcendo mesmo, de longe. Como pode? Vai, Corinthians! Impressionante o futebol. Às vezes a gente não dá a dimensão do que ele mexe com o coração das pessoas. Dorian, domingo que vem a Record vai transmitir, a partir das 6 da tarde, Corinthians e Red Bull Bragantino. É a volta do Campeonato Brasileiro. Se você conheceu o estádio do Corinthians, dá um pulo em Bragança Paulista, porque a cidade tem um sanduíche de linguiça que é inigualável. E jogador do Bragantino, que veio lá da Bahia, se arriscou a criar uma receita. Oi, Kleber. Viemos até Bragança Paulista, mais precisamente no estádio Nabi Abichedi, para conversar com esse cara aqui. Meia do Red Bull Bragantino, Eric Ramírez é quem vai nos receber para contar um pouquinho não só sobre a vida no Red Bull Bragantino, mas também em Bragança Paulista. Vamos lá? Eric Ramírez, muito obrigada por receber o Sport Record aqui para a gente bater esse papo. Seja bem-vindo também à Record. Muito obrigado pelo convite de vocês. Sejam bem-vindos aqui na casa do Red Bull Bragantino. E é muito bom estar com vocês.
Me conta uma coisa, já são 5 anos morando aqui em Bragança Paulista. Para aquele rapaz que saiu lá de Salvador, já tá totalmente adaptado aqui a Bragança Paulista? Já tá em casa? Ah, já tô em casa, já me sinto em casa. São 5 anos aqui, desde 2020. Então eu tenho um carinho enorme por esse clube, por essa cidade. Agora me fala uma coisa, tem um adversário difícil pela frente, jogo da Record, inclusive, Corinthians e Red Bull Bragantino. Como é que vocês estão se preparando? Um adversário muito qualificado, ainda mais jogando na sua casa. São jogos bastante complicados, jogos difíceis. Que a gente possa entrar atento do começo ao fim, que a gente possa fazer um bom jogo. Para quem não sabe, né, Bragança Paulista é conhecida como a terra da linguiça e por isso também os pratos e também os lanches tradicionais feitos com linguiça. E agora eu quero saber, viu, Eric, além dessa adaptação, se ele também é bom na cozinha, viu, gente? Porque vamos levar o Eric para poder fazer o seu próprio lanche aqui na lanchonete. Topa o desafio? Eu topo o desafio, vai ser um desafio muito difícil, né? Mas a gente vai dar um jeito. Vamos ver se sai, então. Se tá adaptado 100% e se sai esse lanche do Eric. Vamos lá? Aqui na lanchonete a gente tem vários lanches com nomes de jogadores. E o Eric Ramírez vai fazer o dele aqui agora pra gente. Tá preparado? É uma nova experiência, né? Mas vamos lá. Ó. Aí foi, já dá pra chamar o Eric quando eu faltar. Gente, fez o mexido, fez o omelete. Como é que vai mexer nesse homem aqui, mano? Aí já ia vir facinho. Aí, ó. Vamos lá. Eita! Já é. Aí, gente, nem sofreu. Tá já no jeitinho já. O que é mais difícil, viu, Eric? Jogar a bola ou montar esse pão aí? Rapaz, daqui, viu? Isso Não foi é tão sob pressão, fácil, né? Foi sob pressão. Eu vi. Olha como fica aí, ó. Ih, gente. Uau! Ó. Joga aqui já. Ih, tá pronto. Aí. Olá. Aí. É a textura. Vou contar pra vocês uma coisa, ó. Primeira vez dele fazendo. Como é que foi? Me conta. Foi difícil. Mas eu consegui fazer aí. Com a ajuda de um amigo meu aí já. Esse pão aqui, o primeiro do Eric Ramírez. Foi muito bom, parabéns, cara. Mais umas 5 aulinhas ele já pode vir trabalhar aqui comigo, fazer uma dele. Palmas, fazer a diária. Gostou do lanche? Gostei. Agora é degustar, né? Agora é degustar. Tá com a cara boa. Mas tá bom. Esse foi o Sport Record, gente, com Eric Ramírez. Eric, muito obrigada por receber a gente e topar esse desafio. Pelo menos eu acho que ele gostou, vai. Tá mastigando bem. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, tamo junto. Obrigada, gente. Volto com vocês, Kleber. Seguinte, o sanduíche não ficou lindo, mas eu encarava. Ficou um sanduíche lindo. Quero ver como é que vai ser o cardápio do Eric domingo que vem no jogo contra o Corinthians pelo campeonato. Pois é, o Campeonato Brasileiro de volta semana que vem. Você ficou com fome ou tá com saudade do Brasileirão? Alô, tamo lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ouvindo? Alô, teste. Acontece. Alô, teste. Alô, teste. Aqui no Brasil, eu torço pro Corinthians. São Paulo. Flamengo. Clube Atlético Mineiro. Mas estou aqui em Belo Horizonte, mas eu sou carioca. Meu time do coração é o Vasco da Gama. O Grêmio, o imortal, o maior do Sul. Matematicamente exato. Palmeiras, campeão mundial. É muito desagradável, porque foi um fato muito grave, que não é a primeira vez que acontece. Se o Corinthians tivesse mundial, o mundial era nosso, não tem como. Basta. Tá com saudade do Corinthians? Claro que tô. Bastante. E no Morumbi, lotado. Com muita vontade de ver o Morumbi lotado. Tá fazendo falta, a gente tem um Mundial, mas o Campeonato Brasileiro é o nosso foco. É sagrado no domingo em casa, no sofá, né, com família, é muito bom, maravilhoso. O Campeonato Brasileiro é isso. Tá vendo? O Crespo, né, eu acredito que vai retomar a confiança dos jogadores, né? O jeito do Corinthians de ser, né, na raça, mas com ímpeto de jogar, não é ficar corpo mole, né? Ainda nem começou e já estamos com preguiça. Gerson foi embora pra Rússia, pro Zenit. Quem que se estaria pro lugar do Gerson? Felipe Coutinho, com certeza. Felipe Coutinho. Instaurou o caos. O Grêmio, falando pelo Grêmio, ele não caindo já tá bom. Ah, o Inter passa o Grêmio, com certeza.
basquete é um timão, né? O melhor time de Minas, eu acho que ele vai arrebentar. Muita expectativa pro Cruzeiro esse ano. Gabigol, né? Brilhar um pouco. É inevitável, eu tenho muita estrela, não é possível. O Palmeiras tem estrutura, então vamos acreditar e vamos ser confiantes que a vitória é nossa. Corinthians, você é uma palavra. Eu te amo, Corinthians. E onde é que você vai assistir o Campeonato Brasileiro? Na Record. Fica aí em casa, não sai, fica pra assistir o jogo na Record. Tá esperando o quê? Hã? Vai, Corinthians! Daqui a pouco o povo vai falar de novo aqui, aí só o povo corintiano se o Corinthians melhorou ou piorou desde que o Dorival Júnior assumiu, daqui a pouquinho. Mas ontem eles fizeram um jogo para relembrar essa decisão de 2012. O jogo entre Corinthians e Boca, com Danilo, com o Sheik e com o Tite. Naquela decisão da Libertadores entre Corinthians e Boca, 38 mil pessoas estiveram aqui no estádio. Mas para todos é a mesma lembrança. Ninguém esquece onde estava no dia 4 de julho de 2012. Aqui na Leste, vendo o Tite de preto. Em Assis Chateaubriand, no Paraná, assistindo o jogo com a família. Todo torcedor que veio ao estádio naquela noite quis registrar um momento, que nem o Gustavo e o pai dele. Mas para esse ano, a foto tem outros integrantes. E não sou eu, não. Aqui, ó, a família cresceu, né? Vai levar a filha pela primeira vez no estádio? Isso, olha, vou levar ela a primeira vez. Ela sempre vem pedindo aí para levar ela no estádio, né? E então, para já ir se ambientando, vou levar ela no Pacaembu. Como eu fui a primeira vez, ela também vai a primeira vez no Pacaembu. E aí a gente vai iniciar a vida dela corintiana no estádio. Então vamos ver se a foto ficou boa? Vamos ver. E não é que a foto ficou bonita? Sonho realizado, né, Gustavo? Trouxe ela. Com certeza, Ali. Deu tudo certo. Veio ela, veio a família toda, então... Reviver a noite de 4 de julho de 2012 foi emocionante. Tite, com os olhos marejados, agradeceu. Obrigado, obrigado. Tem alguns locais que eles são especiais pelo calor humano que a gente tem, pelo acolhimento que tem. O capitão Alessandro não esquece o momento mágico de levantar a taça. Eu estava levantando aquele troféu para mais de 35 milhões de torcedores, não era o Alessandro, não era para mim, não era para o nosso grupo, era para o nosso torcedor. Então aquilo me deixou muito emocionado. A torcida queria outro gol de Emerson Sheik contra o Boca. Não rolou, mas os dois da final estão na história corintiana. Foi um privilegiado do Corinthians me escolher. Então eu que agradeço o Corinthians pela oportunidade de estar disputando a final de Libertadores. O jogo comemorativo terminou 1-1. Mush fez para o Boca e Fábio Santos, no seu melhor estilo, de pênalti, empatou. O resultado pouco importou, porque o 4 de julho de 2012 estará guardado eternamente dentro dos corações corintianos. Quem viveu aquele momento ali sabe que esse grupo era um grupo muito unido. Acho que jogava um pelo outro, todas as partidas. Dá para ganhar fazendo bem, não precisa dar tapa em ninguém, não precisa dar porrada em ninguém, não dá para ofender, não precisa ofender ninguém. Dá para ser melhor e ser campeão. Esse grupo mostrou. Não precisa dar tapa, não precisa dar porrada, mas uma mordidinha no dedo do Beck pode dar. Faz parte, né? Que o Emerson deu. Ela foi mexer nele e... Eu confundi, o toquinho de letra você deu foi no gol lá na Vila, você fez o gol, né? Na Vila não, no Pacaembu, você fez o gol contra o Corinthians, contra o Santos, você fez o gol. Não foi? Fiz aqui, né? Então, aqui. Lá na Vila vocês ganharam de 1-0, gol do Emerson. Empatamos 1-1 aqui. Aqui o Santos fez 1-0 e você empatou o jogo no começo do segundo tempo e o Corinthians se classificou para a final, o Santos do Neymar e tal. E aí contra o Boca... no jogo do Pacaembu, 2-0, 2 gols do Emerson, com aquele passe de letra. E vocês acham que eu devo dizer quem fez o gol do Corinthians lá em Buenos Aires? Fala aí, vai. Fala aí, por favor. Daquele jeito? Fala aí, daquele jeito. Olha o Romarinho! Romarinho. Danilo, você hoje é treinador. Você estava no Corinthians até outro dia, está trabalhando ou está esperando proposta? Então, estamos aguardando. Eu fiquei na base 3 anos e meio, né? 1 ano no Sub-23, 2 anos e meio no Sub-20. Então, saí em agosto e, a princípio, a gente está aguardando
aparecer alguma coisa legal para a gente retornar. E chegou a ser técnico do time principal, algumas partidas, né? Eu fui contra um jogo, né, contra o Palmeiras, no Clássico. Lá no Allianz Parque, eu fui interino nesse jogo. Pois agora, o que eu tenho lido aí é que o Corinthians deu uma limpa lá na categoria de base, deu uma mexida. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Cosme. O Cosme, você sabe que o Cosme tem... Olha lá, vocês não viram, né? Você fala, ele anota. Você fala, ele anota. Você fala, ele anota. Meu Deus. Deve estar pior do que a prancheta do Joel. A prancheta do Joel. Agora é o seguinte... A gente foi para a rua de novo para perguntar para o torcedor do Corinthians se o trabalho do Dorival Júnior está com qual nível de avaliação agora. Bom, ele acabou de chegar. O Ramon Dias, em determinado momento, a torcida já não queria. O Corinthians está melhor ou não está melhor, está pior com o Dorival Júnior do que esteve com o técnico Ramon Dias? Dorival é melhor do que Ramon? Olha, pra falar a verdade, eu acho que não. O time do Dorival, não, beleza, não toma gol, mas não faz gol. Sabe? O futebol é feio, não tá da hora. Cara, não é a cara do Corinthians, Dorival. Ele é a cara do São Paulo, do Santos, timinho mais tranquilo. Aqui no Corinthians o bicho pega, né, mano? Eu acho ele um bom técnico, mas eu prefiro o Ramon Dias. Dorival ou Ramon? Eu prefiro o Dorival. E que o elenco realmente consiga absorver as ideias dele e consiga desempenhar o futebol que a torcida espera, né? Se o Dorival, eu acho que se ele colocar o Yuri Alberto no meio, o Memphis no ataque e o Garro na ponta, eu acho que eles ganham. Mas o que fornecer a ele é muito, são peças que não tem algo que ele possa construir melhor. Então ele precisa de reforços. 3 derrotas do Dorival, o Tite volta. Eu não sei se eu contrato a menina para ser técnica do Corinthians ou pro lugar de vocês. Eu acho que é melhor, viu? Você viu? Tá bem demais. Ela é mais ousada que a gente, com certeza. Mas é, porque vocês são tudo retranqueiro. Agora assim, até outro dia vocês falavam que o Ramon Dias não servia para nada, já tinha dado tchau. Você foi um que disse que já tinha dado pro Ramon Dias. O Corinthians está melhor ou pior? Eu acho que o Corinthians não está melhor. Continuo achando o Dorival melhor técnico do que o Ramon Dias. E esse período que o Corinthians ficou, enquanto tem o Campeonato Mundial, eu acho que o Corinthians vai voltar melhor. Vai voltar melhor? Eu acho que vai voltar melhor e o Dorival vai colocar em prática o trabalho que ele tem feito. Continuo achando o Dorival mais técnico e o Corinthians vai jogar melhor. Teve uma frase lá, Danilo, que talvez tenha batido no técnico Danilo. Você vai usar Danilo? Como é que você vai usar? Qual é o seu nome artístico de treinador? Danilo Andrade. Danilo Andrade. O professor Danilo, você viu ali, ó, ele não tem a cara do Corinthians. Tem cara de técnico? Técnico com cara de time com cara de técnico? Eu acho que não. Acho que futebol depende de resultado. Não adianta, você pode estar em qualquer lugar, qualquer clube que você tiver, infelizmente é o resultado. Tem resultado, isso é bom. E às vezes não tem resultado, você também não tem a cara do clube. Então acho que a gente esbarra muito nisso aí, em cima do ganhar ou perder, né? Corinthians está melhor ou pior com o Dorival Júnior? Eu não sei direito quantos jogos. O Dorival não deve ter 10 jogos, né, no comando do Corinthians. Não, talvez tenha um pouco mais. Mas para mim está pior. O Dorival é um treinador melhor do que o Ramon Dias. Mas o futebol do Corinthians está pior com o Dorival. Você pode me explicar o porquê? Como é que vocês falam isso? Que o técnico é melhor que o outro, mas o futebol está pior que o outro? Às vezes não dá certo. Às vezes o cara vai e não encaixa. O time não responde para as ideias dele. Eu acho que vai melhorar. Estou com o Dodô, vai melhorar. Mas o Corinthians do Ramon Dias no Campeonato Paulista jogou melhor do que o Corinthians do Dorival. É que o Dodô é um demitidor de treinador. Ele teria demitido o Ramon Dias. Não, eu teria mesmo. Você também? Eu não, nós falamos aqui que... Você pegou ele lá, Danilo? Você pegou o Ramon lá? Peguei. Viu o trabalho dele? Não, só acompanhando mesmo. Assim. De longe, assim. Mas nunca chegou a ver um treino, nada disso? E com o Dorival Júnior, você trabalhou? Não. Quem é melhor, o Ramon ou o Dorival? Para mim, eu vejo o Dorival. E eu acho que essa parada que teve agora para o Corinthians e para o Dorival vai ser muito bom também, né? Eu acho que isso aí, essa parada caiu no momento certo para o Corinthians aí. Até mesmo de ajustar mais, né? Chega, pega o bonde andando, muita coisa acontecendo, o momento do clube também, né? Extra-campo, acaba influenciando dentro. Então, acho que essa parada agora vai dar uma ajustada boa aí. Foi muito bom pro Dorival dar a volta. Posso dar um pitaco? Cosme, não, eu ia perguntar exatamente para você, Cosme. O que vai acontecer no Corinthians? Assim, vai ter eleição, não vai ter eleição? E você ouviu outra frase ali, ó. O cara... Porque tem cara que o cara fala e ri, né?
Depois de 3 derrotas do Dorival, o Tite está de volta. Porque agora tem Tite. Não, o Tite já recusou o Corinthians 3 vezes, deixou o Corinthians na mão quando estava na seleção brasileira, falou que não ia trabalhar o ano passado. Deixou na mão quando estava na seleção? Trabalhou. Para um pouquinho. Não, deixou na mão quando estava na seleção brasileira? Posso explicar. Ele estava na seleção brasileira. Pode molhar o bico. O Duílio pedindo, pelo amor de Deus, para quando terminar a Copa do Mundo, ele assumisse o Corinthians. Ele falou não. Ele falou não. Então, falou uma. E a segunda vez ele falou, não vou trabalhar o ano passado. Foi para o Flamengo. Traiu o Duílio. O Duílio foi... A ala do Duílio, que é do Andrés, comanda... Traiu porque a ala o Andrés comanda aquela ala e segurou o Tite. E o Flamengo traiu o Tite depois? Não. Não, quando mandou embora. Não, vou explicar o raciocínio. Você lembra bem, no Tolima. Lembro. O Tolima, então, o Corinthians perdeu e ia ser demitido. O Tite. A ala do Andrés, o Andrés segurou o Tite. Não, mas beleza, segurou o Tite. Você tem uma não sei se por convicção ou por necessidade, mas o Andrés segurou e o Tite foi campeão brasileiro. Então, mas quando o Tite foi para a seleção brasileira, ele falou para o Andrés que ia voltar para o Corinthians quando saísse da seleção. Saiu da seleção. Saiu e foi para o Flamengo. Então isso. Sim, mas pode voltar um dia. Você estava no Corinthians quando caiu para o Tolima? Tava. Vocês acharam que o Tite ia dançar? Vocês acharam que o Tite ia dançar? Não é que acharam, a pressão foi muito grande, né? E por que ele ficou? Porque acabou de falar, o Andrés segurou. Bancando, o Andrés dominou no peito e segurou, né? Eu Kleber? acho que foi acerto demais, né? Porque aquele pós-Tolima ali foi muito tenso. Foi uma ascensão extraordinária. Então, foi a pressão muito grande e eu acho que a ficada dele ali, a decisão que o Andrés tomou, foi que deu a volta por cima, que a partir dali a gente saiu para ser campeão brasileiro, depois veio Libertadores, veio ganhando tudo. Então, talvez se tivesse tirado ele ali, vem o treinador, talvez não podia ter acontecido nada, né? E 10 segundos só, o Ronaldo e o Roberto Carlos foram expulsos do Corinthians depois daquela derrota lá. O carro dos dois foi apedrejado, as organizadas do Corinthians cercaram os dois, eles tiveram que ir embora do Corinthians. Bem, mas você acha que hoje a torcida do Corinthians rejeitaria o Tite? Hoje? Não, a torcida do Corinthians... Eu estou falando isso assim só porque você trouxe esse histórico. Porque não me parece ter nenhum cabimento você questionar nesse instante o trabalho do Dorival Júnior. Claro. O Dorival está começando o trabalho, teve aí um mês agora para trabalhar. Claro. Domingo tem jogo, a gente vai mostrar aqui, repito, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino, é um jogo duro, o Bragantino está lá em cima no campeonato, o Corinthians está tentando chegar, é claro que todo mundo vai ser cobrado, você teve agora um mês para trabalhar, não dá para dizer, ninguém teve um mês, teve férias e tal, mas a gente espera que os times melhorem em relação ao que eles estavam apresentando. Mas, sim, então, não tem sentido você discutir o Dorival Júnior. Mas a minha pergunta para você, a torcida do Corinthians rejeitaria o Tite hoje? Não, você tem razão. Hoje, amanhã, daqui a um mês? A torcida do Corinthians não, mas só para responder aquela pergunta que você fez, o Corinthians hoje está com um presidente interino, dia 9 de agosto vai haver uma reunião dos sócios para definir se os... Daqui a um mês. Se sai ou não sai o presidente do Corinthians que foi afastado e no final, até o final do ano para haver eleição. Ou seja, o Corinthians está uma bagunça danada, deve 2,8 bi, não contratou ninguém, tem uma dificuldade danada. Tentou o Biel do Sporting, o Sporting pediu 7 milhões de euros, aí o Corinthians tentou parcelar, a direção do Sporting de Portugal falou não. Corinthians a gente não confia, então não houve essa transação. É claro que há uma questão de mercado que vai, evidentemente, dificultar. E não é só para o Corinthians, mas é também para o Corinthians. Agora, por exemplo, o que rolou, Noriega, que o Memphis teria dado um ultimato. Ou paga ou eu não volto. Será que até no time de futebol feminino do Corinthians essa história? Então, mas será que teve esse tipo de checkmate assim? Eu acho que tem. Acho que tem, porque tem contrato, cara. Pagou? Parece que pagou. E aí veio esse protesto das jogadoras do time feminino. Pagaram o Memphis, mas nós estamos com salários atrasados. E eu acho que é uma situação que o Corinthians precisa resolver muito rápido. Por quê? A gente falou sobre isso em outros programas. Existe uma possibilidade de o Corinthians vender o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um cara que quer jogar fora, tem mercado, acho, e o Corinthians precisa de dinheiro. Você imagina se o Corinthians perde o Yuri e o Memphis. Aí não tem pré-temporada que segure. Não sei. Eu imagino que os times europeus... Imagino não, né? Os times europeus já estão se coçando. Já estão se mexendo. Já estão contratando.
Agora, esses times que estão no campeonato mundial, muitos deles já foram para a Copa com reforços. E já estão contratando durante. E vão continuar, vai até o mês que vem, a janela, não é isso? Acho que até o fim de agosto. Mas, enfim, foi metade da dívida saudada. Metade, 6 milhões e meio que o Corinthians não pagou, é contrato, né? Por conquista do Paulista. Mas agora o André Cury, que é o empresário do Yuri Alberto, como eu disse na semana passada, você vai dar bom dia para ele, ele te oferece o Yuri Alberto. Ele está circulando pela Europa tentando encaixar um clube para o Yuri Alberto desesperadamente. O André é bom, hein? O André é bom para negociar. Ô, Danilo, você jogou mais no São... Você jogou mais, mas não número de jogo. Quando você jogou melhor? No São Paulo, no Corinthians ou no Goiás? Eu acho que no São Paulo de 2005. Foi o teu melhor momento tecnicamente? Eu acho que sim. Tá vendo? Foi campeão da Libertadores, foi campeão mundial e o São Paulo está de técnico novo. E também está se preparando para voltar ao Campeonato Brasileiro, agora com o ex-atual Hernan Crespo. Oi, Kleber, um abraço a todos no estúdio. São 8 dias de treinamentos do São Paulo com Hernan Crespo e sua comissão técnica. Nessa semana, a equipe principal fez um jogo-treino contra o time sub-20 tricolor, aqui mesmo no CT da Barra Funda. Hernan Crespo pôde observar e fazer experimentações com o time, como a escalação com 3 zagueiros, Sabino, Ferrarese e Alan Franco. E por falar em elenco, Hernan Crespo entregou uma lista de prioridades de contratações para a diretoria do São Paulo. E nessa lista, um lateral, também um zagueiro e um atacante que atue pelos lados do campo é o desejo de Hernan Crespo para o São Paulo, para a sequência da temporada. Lembrando que o São Paulo ainda não anunciou reforços nessa janela de transferências e 4 jogadores deixaram o clube. O São Paulo volta ao Campeonato Brasileiro no dia 12 de julho, no confronto com o Flamengo, no Maracanã. Jogo que vai marcar a reestreia de Hernan Crespo no comando do clube. Oi, Kleber, um abraço para você a quem acompanha o Esporte Record. Uma semana que teve polêmica e revelação pelos lados do Santos. A polêmica: 3 jogadores da Fúria, time presidido por Neymar e que atua na Kings League, essa nova modalidade, passaram a semana trabalhando, treinando com o elenco profissional do Santos. E isso acabou incomodando alguns torcedores, algumas pessoas, conselheiros, mas o Santos tratou de explicar o que estava acontecendo. Um intercâmbio entre modalidades, com o aval do Neymar, da diretoria do Santos, e que os atletas não estão passando por testes e nem serão contratados, não estão sendo observados ou não foram observados pelo técnico Kleber Xavier. Só um intercâmbio entre modalidades. Agora, sobre as novidades, revelações. O Departamento Médico do Santos garante que Neymar está 100% recuperado e pronto para atuar 90 minutos. Inclusive, conversei com membros do Departamento Médico do Santos que garantem que Neymar terá uma sequência muito boa de agora em diante, no recomeço do Campeonato Brasileiro. Está bem, voltou abaixo do peso, bem fisicamente, participa de todas as atividades, faz o preventivo, é um dos primeiros a chegar no CT Reperé, é um dos últimos a deixar o local. Então o Neymar está pronto para reestrear pelo Santos com um novo contrato, como adiantávamos já no Esporte Record, e para jogar 90 minutos, segundo os médicos, por um bom tempo. Tá certo, Kleber? Um abraço. Boa, Fará. Fará cravou aqui, né? Neymar vai... Peraí, pô. Alô? Fala aí. Tá bom. Tchau. Paloma Totti. Paloma Totti. Paloma Totti quer que você fale alguma coisa sobre o Neymar. Se o Neymar vai jogar 100%, 200%, vai jogar todo o jogo. E o que tem de mal? Ela tá perguntando. A Paloma, né? O pessoal da Kings League treinando no Santos. É o intercâmbio, foi bem explicado aí, né? A gente não estava entendendo, eles explicaram o intercâmbio. Em relação ao Neymar, tudo que a gente mais quer, quem gosta de futebol, o torcedor brasileiro, é que o Neymar esteja 100% para ele poder jogar no máximo que ele pode. Para ele jogar, recuperar, jogar de novo e ter uma sequência de jogos, porque vai ser bom para o Santos no Campeonato Brasileiro, que o Santos está muito mal, e, consequentemente, para a Seleção Brasileira. Paloma está de folga. Tá bom, Paloma? Paloma está de folga hoje, domingo que vem está de volta, essa semana está de volta, mas ela ligou. Eu passei o recado para você. Obrigado. O Neymar devia ter ido jogar o Mundial pelo Fluminense, como foi convidado? Acho que seria bom para ele, se ele tivesse fisicamente legal. Não, se ele tivesse fisicamente. Do jeito que ele estava. Ele resolveu não topar para treinar. Você acha que ele devia ter ficado treinando ou ido para o Mundial? Agora você me botou... No começo da resposta eu achava que ele deveria ter ido. Mas como ele
Acho que ele deve para o Santos alguma coisa, não ter dívida de dinheiro, mas em desempenho. Acho que foi mais legal para o Santos ele ter ficado. Mas seria uma vitrine bacana para ele jogar o Mundial. Seria, ainda mais agora na semifinal. O Neymar foi um dos melhores que você viu e enfrentou, Danilo? Ah, com certeza. Eu peguei essa fase ali. Qual é teu top 3 de brasileiros que você jogou contra e a favor? Nossa, é difícil, hein? Difícil joguei com muita gente difícil boa, é bater né? pênalti, pô. Eu joguei com muita gente boa, então é difícil a gente citar, assim, 3, assim. Mas eu peguei a fase do Neymar iniciando ali muito bem, então a gente jogou muitas vezes contra, né? Então, espero que ele possa, igual a gente falou. Mas você não tem? Vai, fala aí, pô. Neymar, Ronaldo e Dodô. Não, Neymar, Ronaldo... Tem muita gente boa. Fora dessa aí. É muita gente boa. Ô, Cosme, o Hernan Crespo é uma solução para o São Paulo ou foi uma negociação do São Paulo? O São Paulo devia 17 milhões para o Hernan Crespo, né? Então, já eram 2 anos, ele estava ameaçando ir para a FIFA. O Hernan Crespo... Ficaram de bem agora? Ficaram de bem. O Hernan Crespo vai fazer o que o Zubeldia detestava, que é colocar jogadores da base e jogar com veteranos. O Zubeldia gostava de um time intenso. O Crespo faz o que o Casares quer. Então é isso. Vai apostar na base, vai aceitar Lucas, Oscar, os veteranos. Não vai montar um time super competitivo, vai montar um time retrancado, 3 zagueiros, enfim. Mas precisava pagar o Crespo. Então foi a solução ideal, porque o Crespo se dá bem com o Muricy, coisa que o Zubeldia não dava. Então era uma coisa de bastidores também, Kleber. O Crespo foi campeão em 2021 pelo São Paulo, Campeonato Paulista. E aí, em 2022, 23, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Júnior, tá certo? Sim. Então, os 2 títulos mais recentes do São Paulo. Com o Crespo, o Campeonato Paulista, e com o Dorival Júnior, a Copa do Brasil. Ele falou que não vai montar um time competitivo. O time do São Paulo não é competitivo? O time do São Paulo foi competitivo, principalmente na Libertadores, nessa primeira fase, né? E por que você não entrou dando um carrinho nele? Não, eu estava esperando ele falar, né? Convidado, né? Não assim, né, cara? O Cosme da casa, pô, R7. Eu já conheço. Mas eu estava esperando ele pôr o raciocínio dele. Eu acho que a questão do Crespo com o São Paulo é a questão financeira. Tem tudo a ver, o São Paulo deveria ir para o Crespo, colocar o Oscar e o Lucas para jogar se eles tiverem condições, e vai melhorar muito o time, e colocar os garotos, que é o que todo mundo fala. Mas o time é bom ou não é bom? Eu acho que o time do São Paulo é um time que é limitado, mas com todos os jogadores à disposição, ele fica ali no meio da tabela brigando para tentar uma vaga na Libertadores. Então vamos lá, vamos imaginar, vamos fazer uma escada, vai. Vamos. Primeiro degrau do futebol brasileiro, quem tá de time? Vai, Danilo. De time. No primeiro. Flamengo. Só o Flamengo? Flamengo, Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Alguém discorda? Eu acho que algumas coisas podem mudar, o campeonato pode virar de ponta cabeça. Agora, Nori. Nesse momento, os melhores são o Palmeiras e Flamengo. No segundo degrau, quem tá? Atlético. Eu acho que só o Atlético? Fluminense. Atlético e Fluminense? Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo e o Palmeiras continuam sendo. Primeiro degrau. O Atlético e o Cruzeiro, eu acho que o Atlético Mineiro, depois dessa parada, vai vir muito forte. Aqui no segundo. Eu acho que, assim... Eu acho que Botafogo não dá para descartar, Botafogo. Fluminense? Fluminense está fazendo uma ótima competição, mas eu não colocaria ele já no top 5. Assim, tá bem no brasileiro também. Tá bom, mas e o São Paulo, cadê? O São Paulo está mais para baixo. Quanto? Qual degrau? Tipo 7º, 8º ali, como eu falei. 7º, 8º degrau? Eu acho. Você acha isso, Danilo? Eu acho. Nesse momento agora, a gente olhando, né, que a palavra está assim, mas é igual eu falo. 14º lugar no campeonato. Agora vai depender muito desse retorno. Tudo bem, mas... É que assim, o campeonato brasileiro, como você disse, pode dar uma virada, porque o campeonato começa de novo. Lógico, começa de novo. Assim, quem tem ponto, tem ponto. Sim. Quem está devendo ponto, está devendo ponto. O Inter, que é um time... O Inter, que é um time que a gente sempre cita aqui, um time importante, está na zona de rebaixamento. Vai ter que fazer uma corrida... E a gente não pode esquecer que os times vão mudar. O Flamengo perdeu o Gerson. Vou te falar do Flamengo daqui a pouquinho. As mudanças dos times podem... Não, que a gente vai entrar nessa, porque tem novidade, né? Tem Ancelotti no Botafogo, hein? Ó, vamos ver a pesquisa. Porque saiu da seleção brasileira. Marcos, 39, 40. O Everton, 60... Vai, arredondando. 40% acham que a maior falha foi do Marcos lá em 99 contra o United e 60% acham que a maior falha foi do Everton contra
o Chelsea nas quartas de final, né? Nas quartas de final do campeonato mundial da Copa do Mundo. Ó, Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas. O Flamengo foi eliminado pelo Munique nas oitavas também. O Palmeiras, depois nas quartas de final, caiu para o Chelsea. E o Fluminense foi andando. Mas enquanto o Fluminense está nos Estados Unidos, Flamengo, Botafogo estão de volta e o Vasco está se preparando também para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Daqui uma excelente notícia para a torcida vascaína. Felipe Coutinho segue no Vasco. O Aston Villa rescindiu com o jogador na última sexta-feira, que assinou com o clube carioca até junho de 2026. O anúncio oficial foi feito pelas redes sociais do próprio Vasco na última sexta-feira, com um vídeo chamado A Magia Continua. O jogador vai ficar com a camisa 10. O único a deixar oficialmente o Vasco foi Dimitri Payet, mas até o momento, nesta janela de transferências, o Vasco não anunciou nenhum reforço. Já o Flamengo voltou aos treinamentos neste sábado. O primeiro desafio do rubro-negro pós-mundial será o duelo contra o São Paulo no dia 12 no Maracanã. O Flamengo volta ao Campeonato Brasileiro sem Gerson, que foi para o Zenit, e Eric Pulgar, que passou por uma cirurgia no pé e vai desfalcar o time pelo menos pelas próximas 2 semanas. Voltamos ao estúdio. Muito bom. Ó, você teria dado um abiantou pro... Sabe o que é abiantou? Abiantou? Claro, pô. O que é? Tchau. Aê, até mais. Pro Payet? Eu acho que o Payet, já nos últimos 2 anos, já a contribuição dele dentro do campo já estava muito baixa. Eu acho que, pensando no coletivo do Vasco, vai ser competitivo, o Payet já não cabia mais. E o Coutinho ficando, então E o Felipe Coutinho? O Coutinho, para mim, é um jogador que pode render muito mais. Agora ele já ficando no Vasco de vez, eu acho que ele vai estar mais tranquilo, vai ter mais tranquilidade. O Diniz também vai fazer o time do Vasco render mais. A última amostra do Vasco contra o São Paulo aqui foi bem legal. Técnico Danilo, eu gostaria da sua opinião sobre o técnico Fernando Diniz. Eu gosto muito, né? O Diniz já mostrou isso aí, que tem um potencial muito grande. O estilo de jogo diferente, né? Eu acho que não é fácil também fazer o que ele fez aí no futebol. E eu peguei o Fernando Diniz aqui, iniciando aqui na época do Audax, tudo ali também. A gente já via aquilo ali, de até jogar contra também, de jogar contra o time dele, o que ele faz, né? Então, mas eu gosto muito do estilo dele. As manchetes do Flamengo são: o Gerson está indo embora, o Flamengo está contratando um jogador irlandês, né? Eu vi isso aí. Um atacante irlandês, que eu juro... No lugar do Michael. Michael. Sim. Johnston é o nome do irlandês, que não tem números assim extraordinários, 26 anos. Estava quase trazendo um jogador da Rússia, que agora acho que é um argentino da Rússia. Carrascal. E o time russo está engrossando. Você falou de saídas e perdas, chegadas e idas. O Flamengo corre o risco de ficar mais fraco, ou Noriega? Depende do que ele fizer de substituição, porque para o Gerson ele não tem substituto hoje. Pulgar vai ser operado. Pulgar vai ser operado. De repente sai mais alguém. O mercado está aberto. E o Flamengo é um time que o mercado está sempre de olho no Flamengo. E para outros times também, Kleber. Você imagina o caso do Palmeiras, por exemplo. A gente vai falar do Palmeiras mais para frente. O Palmeiras perdeu o Estevão. Não vai ter o Paulinho até o final do ano. E tá, tem um monte de gente de olho no Richard Rios. O Palmeiras, sem esses 3 jogadores, fica muito mais fraco. Se ele não fizer reposição à altura. Mas cai de degrau? Eu acho que cai do primeiro degrau. Então, se o Flamengo cai de degrau, vocês estão parecendo aquele cara que trabalhava com a gente e falava assim, ó, o primeiro narrador é o fulano de tal. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto tá vazio. Você é o sexto. Se você perde seus melhores jogadores... E o Flamengo corre o risco de perder o Bruno Henrique ainda, hein? Tem a história do Bruno Henrique das apostas que ele pode... Henrique. Você imagina sem esses 3 jogadores, os times... Posso falar que tem 4. Há uma crise que o Flamengo está tentando administrar entre Felipe Luiz e o Pedro. Crise desde o Mundial. Ele entrou aos 46 minutos contra o Chelsea, ficou louco da vida, e contra o Bayern nem entrou. E o Flamengo estava perdendo. O Pedro nem entrou.
E também não entrou contra o LA também. Então, vamos contar. Ele jogou, mas não entrou. Então, mas assim, de novo esse papo, né? Porque teve um momento ali, o Pedro tem que sair do Flamengo, o Pedro tem que sair do Flamengo. E aí Dorival Júnior botou Pedro junto com o Gabriel e foi campeão. Mas dessa vez a briga é com o técnico. Não, é. O clima ruim. Mas qual é a briga? Porque não entrou contra o Chelsea, ele, aos 46 minutos. Mas eles estão brigando, brigaram lá nos Estados Unidos? Então, brigaram em inglês? Não, Kleber, você sabe. Tipo, ele entrou aos 46 minutos contra o Chelsea. Então, ficou chateado, o Pedro. Não, tô te perguntando. Claro que eu tô brincando de bastidores. Sim. A briga é lá na Copa do Mundo. Sim, vem desde lá e tá um clima pesado no Flamengo. Isso aí, todo mundo noticiando, não sou só eu, todo mundo. Não, eu vi uma notícia que o Pedro poderia sair, eu até estranhei. E essa briga, eu acho que assim, o Pedro no Mundial, ele não deveria ter jogado mesmo. Ele tá abaixo. Porque ele vem de uma lesão séria, gravíssima, e é difícil. Agora, para a temporada e para o resto do ano, e mais um ano que o Pedro tem de contrato, o Pedro é o melhor centroavante que a gente tem ainda. Tem que ter calma. E quantos Ancelotti você conhece na vida? Eu conheço 2 agora. Não, agora não. Quantos você conhece hoje? Hoje? O Ancelotti, o pai e o filho. Carlos. Como é que chama o filho? Davi. David. David ou Davi? David. Treinador do Botafogo. O David Ancelotti tem 35 anos. Desde 2012 para cá são 13 anos. 13. Então ele tem 35, há 13 anos, quer dizer, um garoto ainda, ele começou a trabalhar com o pai. Trabalhou no Real, trabalhou no Everton, trabalhou no Napoli, trabalhou no Bayern de Munique e veio mais ou menos. Quando o Ancelotti saiu do Real e veio para a seleção brasileira, o David anunciou que não viria porque a ideia dele era começar uma carreira solo de técnico. Como ele não tinha nenhum clube, o Ancelotti trouxe e ele é tipo um freela. Sabe, freela na nossa linguagem jornalística é freelancer. O que é? Eu não tenho contrato, eu não tenho vínculo. Eu vou lá e faço um trabalho. Então a seleção se reúne, o David se reúne. Só que agora, este jovem senhor aqui é o novo técnico do Botafogo. Botafogo demitiu o Paiva, o Renato Paiva, depois da derrota para o Palmeiras, e não demorou muito, mas contratou o David. É uma aposta. Então, perguntas rápidas para respostas ligeiras. Tinha que ter mandado embora o Renato? Pelo que ele jogou contra o Palmeiras, sim. Porque perdeu, até o... Só por isso? Perdeu o... Não, calma, eu vou explicar. Calma. Calma. Veja como eu tô calmo. Eu sei. Você que falou por causa de um jogo. Olha como eu tô calmo. Calma, não é um jogo, não. Por conta... Perdeu o grupo. O grupo queria ter jogado com o Palmeiras de outra maneira. Isso informações de bastidores. Que eu fico fazendo isso o dia inteiro na minha vida. Então, pois é. Então perdeu o grupo, agora é uma aposta super arriscada e até tem o lado ético. Não, antes da aposta, só o Renato. Você acha que tinha que ter mandado embora? Porque perdeu o grupo. Perdeu o grupo naquele jogo. Perdeu o time do Botafogo queria atacar o Palmeiras. É o mesmo treinador que ganhou do Paris Saint-Germain, Dudu. É isso aí, velho. Demite ou não demite? A questão toda é que o Textor não queria que ele jogasse desse jeito. Ganhou do PSG, tá tudo certo. Perdeu para o Atlético Madrid mais ou menos, porque ainda estava classificado. Perdeu para o Palmeiras, ele ficou bravo e mandou embora. Eu não mandaria embora. Muito pouco tempo, né? Você acha que o presidente, o dono, Danilo, tem direito de dizer como ele acha que o time tem que jogar? Não, eu acho que não. Eu acho que quem define isso aí é o treinador, né? Eu acho que quando chega esse ponto aí de presidente influenciar de jeito que o time vai jogar, o jogador que tem que jogar, aí eu acho que não é legal, né? Aí acaba virando bagunça e não vai chegar em lugar nenhum. Agora, são dois aspectos diferentes. O primeiro, acho que o treinador, o dono do clube, o presidente, nunca deve chegar no treinador e dizer: eu quero que você jogue assim, eu quero que você escale fulano. Mas pode, quando contrata, dizer: o nosso ideal é trabalhar assim. Como, aliás, fazia o Thiago Escuro no Bragantino, quando ele era. Isso ele falou para mim numa entrevista. Olha, a nossa filosofia é essa. E ele pode achar que a filosofia não está dando certo, mesmo sendo campeão, e resolver mandar um cara embora. Não escalar um jogador. Eu já contei para vocês a história do treinador, do presidente, que estava vendo o jogo do lado de um treinador desempregado. Eu sou o treinador desempregado, você é o presidente do clube, né?
E o clube, e um técnico ali empregado, e o time estava mal. Começou o jogo, 1-0 para o adversário. O presidente falou assim, tá vendo? Esse treinador não me ouve. O técnico desempregado falou assim, eu ouço, presidente. Mas é folclore. É coisa do folclore do futebol. Kleber, David é uma aposta com risco de perder? Sim, é uma aposta que ele nunca treinou time algum. Agora tem o lado ético também. Ele é filho do Ancelotti. Quando houver convocação dos jogadores do Botafogo, vai ter peso ou não? Então, vai ter peso ou não. Mas você está duvidando da idoneidade deles? Isso pesa, assim. E também... O Botafogo tem jogador para ser convocado para a seleção? Que saiu, pô. Saiu. Igor Jesus. Igor Jesus, era o único jogador. Mas não está mais no Botafogo. Mas tem um lado super bom, também que ele vai estar no dia a dia dos clubes. Ele vai estar observando os jogadores brasileiros como nunca ninguém. Mas a gente não sabe como ele é técnico. Porque parece que ele vai continuar fazendo o freela para a CBF. Auxiliar, né? 36, 39, está mais ou menos igual. 39, 40-60 aqui entre o Everton e Marcos. Que maldade essa pesquisa. Que maldade isso aí. Você é louco. A questão é a seguinte, vocês acham uma aposta... Porque assim, todo treinador... O Kleber Xavier foi uma aposta do Santos? Foi. O Kleber Xavier tem uma história no futebol enorme. Ele trabalhou com o Tite, 20 anos. Mas como auxiliar. Não, ok, mas trabalhou durante muito tempo em grandes times, que é mais ou menos o David. Estou te dizendo, desde 2012. Auxiliar. O Carille era auxiliar. Assumiu e foi tricampeão. Um monte de gente era auxiliar, assume e vira treinador. O Scaloni, por exemplo. O Scaloni era auxiliar, assumiu. Parece que ganhou uma coisinha ou outra. Parece que é bom também, né? Ganhou uma coisinha ou outra. Agora, vai dar certo? Não sei. A pergunta é outra. Se você fosse assistente de John Textor, você diria para ele assim, vai nessa? Não. Não diria. Não. E você, Danilo? Não. Não também. Noriega? Não, acho que tem que... É uma coisa muito midiática, eu acho, né? O Textor tem muito disso, de mexer com as coisas e vai aproveitar a situação do Ancelotti, que foi muito bem recebido pela torcida, e vai pegar carona também nesse ambiente, trazendo o filho do Ancelotti. Mas era melhor apostar num treinador mais firme, mais... Você está na mesma linha? Não, a única coisa que eu digo é que a gente tem que lembrar que presidente e dono do clube são bem diferentes. Desde que chegou a SAF, o presidente, o exemplo maior está no Cruzeiro. Foi lá e não vai colocar os jogadores que eu quero, tirou o treinador. Então, essa é a diferença. O presidente realmente, concordo 100% com vocês, com o Danilo, mas o dono, eu sou dono, eu ponho, se você não colocar, eu te tiro. Ele age como se fosse dono de empresa, é um executivo, na minha visão. Bom, mas todos vocês não contratariam o David. Eu tenho dúvida. Se me fosse apresentado um bom currículo, uma boa ideia, um bom plano, se eu tivesse chance de conversar com ele... Porque assim, uma hora, o Danilo foi jogador de futebol, virou treinador de base, hoje quer ser treinador profissional. Uma hora ele tem que assumir a parada e ganhar experiência. E cair experiência. Seguinte, daqui a pouco a gente vai ver se o Estevão vai mesmo fazer essa falta toda. O Noriega falou que o Palmeiras pode descer de degrau sem o Estevão, eventualmente sem o Richard, se ele sair, e o Paulinho que vai ser operado. E tem mais, a gente vai falar de Fluminense no Mundial. Fluminense pode ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Ninguém acreditava nos times brasileiros, hein? Voltamos já. O Esporte Record está voltando. Você é um ativo participante das redes sociais, Danilo? Pouco. Um pouco? Você viu, o Danilo está mudando, hein? Pouco. Então, vamos dar um rolê junto com o Danilo. Então, vamos lá. Neymar teve a segunda filha com a Bruna, a atual esposa dele, né, chamada Mel. Aí está. É sempre um momento super importante, super delicioso, fundamental na vida. É o quarto filho do Neymar e a segunda com a Bruna, a Mel. Neymar é artilheiro fora do campo, em 4 filhinhas, olha lá. Bonitinho. Saúde e alegria
para todos vocês. Eu falei para vocês que a Paloma está fora, né? A Paloma ligou aqui para perguntar do Neymar para o Dodô. A Paloma mesma, ela mesma fez... Ela deixou um recado aqui para a gente, para quem está ligado no Esporte Record deste domingo. Oi, queridos! Tudo bem? Dias muito difíceis por aqui em Cancún. Pois é, muita areia, né? Um calor muito forte, mas descansando e daqui a pouco eu tô aí com vocês. Mundial entrando na reta final, mas o que importa mesmo é que dia 13 de julho o Brasileirão volta à tela da Record. Então, olha, ai, tá muito difícil aqui. Saudades de vocês. Beijo. Beijo. Então, se ela tá com saudade, a gente não tá com saudade dela. Fica lá em Cancún. Depois desse vídeo, então, tá com menos saudade dela ainda. Tá sozinha na ilha? Não tem ninguém do lado. O que é? Tá sozinha? É o Tom Hanks? Comprou a ilha? Quer uma bola? Essa falta bola pra ela. Bola pra conversar? Tá bem, tá sem companhia, hein, Paloma? Tô lá sozinho. Tá sozinha. Amigos da Paloma, contra amigos, vai ter jogo. Não tem como. Não vai ter. A Paloma volta domingo que vem. Você vê que trairagem. Trairagem com a Paloma. Semana passada ela abriu o programa. O Clebão não tá aqui. E a gente fazendo essa maldade. O Renato Gaúcho também ele menos, né? A filha dele é que participa mais das redes sociais. O que é? Hugo Calderano? Tá jogando sozinho? Contra o Gasparzinho? Ele tá apanhando do Marcão, é isso? Vamos ver. Renato, 2-0 pro Marcão. Vai, agora ele fez o ponto. Vai. Vai. Agora tá uma boa disputa, hein? Ó, vamos fazer o seguinte, tá muito ruim esse jogo, vamos voltar pro programa, que esse jogo tá muito... Nós estamos de volta em semifinal, não, nós já estamos na final. Você levaria o Thiago Silva para a Copa do Mundo? Não, só se o Brasil jogar com 3 zagueiros, 3 volantes e todo mundo atrás. Não. A ponderação é que ele não precisa ser testado. Se ele estiver voando lá na Copa do Mundo, mas você acredita que ele estará voando? Porque a Bela, mulher dele, falou que ele ainda sonha jogar a Copa. Se olhar pela carreira do Thiago, eu acho que ele merece ir para a Copa, mas eu não convocaria porque ele está jogando com 3 zagueiros, né? Uhum. A seleção se basear em cima de um zagueiro, por mais que seja o Thiago Silva, eu acho que não. Ô Danilo, você assume a seleção brasileira amanhã, convoca o Thiago? Vai depender do momento lá, viu? Vai depender lá na frente como que vai estar. Os zagueiros que a gente tem, como que ele vai estar, porque queira ou não é um cara experiente, né? Dá para deixar lá para maio, né? Daqui a pouco não tem os que estão aí mais novos, às vezes não estão no momento bom. Aí você começa a analisar, o experiente, já jogou. Você levaria? Com a bola que ele está jogando hoje, se estiver na época da Copa, para ter no grupo, pelo menos levaria. Ó, falta um minuto para acabar o programa. O quanto, em percentual, o quanto o Palmeiras perde sem o Estevão? Perde muito, 40%. Quanto? 30%. Quanto? 30%. Quanto? 30%. Sim. Com 30% você continua no primeiro degrau. Marcos, 37%. O Everton, 63%. A nossa audiência considerou a falha do Everton maior do que a falha do Marcos. Aqui na mesa deu empate. Danilo, foi uma honra recebê-lo. Você já falou que você jogou mais no São Paulo do que no Corinthians. Jogou mais com qualidade. Mas qual foi o título, assim, em 20 segundos, que você mais... Ela é isso. Qual foi... Essa aqui é a pergunta que o Dodô mandou eu fazer. Qual foi o título mais importante? O do Corinthians ou do São Paulo, o Mundial? Os dois foi importante, é difícil escolher um, né? Você tem os dois, né? O Mundial tem os dois, né? Então é complicado de eu falar, ganhei um ou outro. Pô, ganhei os dois, qual filho você mais gosta? De todos. Obrigado, Cosme, obrigado,
Noriega, obrigado, Danilo. Muito obrigado. Sucesso na carreira. Tá soltão, tá falando, tá bem. Obrigado, Dudu. Obrigado a você. Semana que vem tem a Paloma aqui de volta. Semana que vem tem Campeonato Brasileiro. Domingo, 6 da tarde, Corinthians e Red Bull Bragantino. Vem com a gente. Boa semana, uma boa noite.